Bem-vindos a Ah. mais um episódio de No Flow do Prana! A gente tá no 6º episódio agora, né? 6º episódio. Sem convidados hoje, gente. Só somos nós duas novamente. Isso. Vanessa, você quer introduzir ou eu introduzo o tema de hoje? Eu vou introduzir, né? Já que eu vou estar mais receptiva, que hoje Roberta é a nossa convidada, que ela vai compartilhar com a gente a experiência dela na Índia no ano passado. Então, hoje esse episódio é todo dedicado a essa experiência dela maravilhosa. Então, tô aqui recebendo as bênçãos de tudo que ela viveu lá e vamos compartilhar com vocês hoje. Isso aí, gente. Hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês, porque eu tenho muitas pessoas que ficam me perguntando como é que foi a experiência, o que que realmente eu fui fazer lá, né? Eu fui fazer um tratamento e esse tratamento é um tratamento da Ayurveda, que é a medicina milenar indiana, a ciência da vida, né? Mais traduzindo ao pé da letra. E esse meu processo todo começou já tem uns 2 anos, porque, inclusive, graças a Vanessa, eu conheci a minha nutricionista, que é a Laura Pires, pela história de vida dela, né? Lembra? Sim, A Vanessa me trouxe a Laura como de repente, uma pessoa que pudesse me ajudar, porque ela teve uma história de vida bem complicada, porque ela foi diagnosticada quando ela tinha uns 20 e poucos anos com ela, né, que é a esclerose múltipla. E a gente, assim, quando eu li, né, até comprei um livro dela antes de participar do primeiro curso que eu fiz com ela. E quando eu li a história dela, realmente me tocou muito, sabe? teve E empatia. é. Assim, quem tem qualquer tipo de situação, de problema, e que está buscando, já foi a milhares de médicos, quando você lê relatos parecidos, você realmente se conecta, né? E a história da Laura foi muito por aí. Ela já tinha ido a vários médicos e ninguém conseguia identificar o que ela tinha. E aí, acho que, se eu não me engano, um amigo dela falou: por que você não vai para a Índia e vai fazer um panchakarma? Nossa, ela nem sabia o que era Ayurveda, não sabia de nada. Mas ela seguiu a intuição dela e falou: cara, vou ir, tipo, amanhã. Assim, foi quase isso, assim, foi bem rápido que ela tomou essa decisão. Ela Uau. foi com o marido dela na época e foi pra Índia, né? Um lugar completamente desconhecido, sem saber muito bem o que ia ser feito lá. E a partir daí ela já tinha, se eu não me engano, dos sintomas, ela estava perdendo, acho que uma visão dos olhos, a visão periférica, enfim. E aí, no tratamento que ela ficou lá, acho que ela ficou um mês, depois de, acho que 3 semanas, alguma coisa, a visão dela começou a voltar. Ou seja, Olha que legal. ela teve essa resposta bem rápido, não é sempre assim, né? Mas o tratamento dela, todo ano ela voltou depois disso, né? Ela realmente começou a se aprofundar mais com relação ao Ayurveda. E todo ano ela voltava para fazer o Panchakarma, que é esse tratamento que eu vou falar um pouquinho para vocês o que é. E, e a partir daí ela era. O que ela fazia na época? Ela era arquiteta. E ela começou a perceber várias coisas da vida dela, sabe? Que não estavam fazendo. Que Sentido. contribuíram também para esse quadro. Não estou falando que foi que ela teve por conta disso, mas que não fazia mais sentido o trabalho que ela estava fazendo, ela estava muito estressada. E ela decidiu se jogar na Ayurveda. Aí ela se formou como terapeuta. Depois ela foi se formar mais tarde com nutrição. Enfim, então aí eu me conectei com ela por essa história de vida, né? Apesar de não ser a mesma coisa que a gente tem, mas eu me conectei porque, para mim, eu vi como uma porta, uma de cura, né? Sim. E como eu já tinha ouvido falar de Ayurveda, nossa, 25 anos atrás, eu acho. E como eu sempre fui interessada pela medicina oriental, eu tive sei lá, essa conexão, essa reconexão. E aí eu quis entender um pouquinho mais como é que funcionava. E aí eu fiz o primeiro curso dela, que era de alimentos terapêuticos, né? Cozinha terapêutica.
e adorei. E depois disso, eu decidi que eu queria testar, tipo, queria que ela fosse a minha nutricionista e comecei um plano com ela. E a partir dali, isso acho que foi em 2023, foi início de 2023, foi o curso e na metade do ano foi quando eu resolvi começar o plano com ela. O que eu posso dizer? A gente acha que. Não é que a gente acha, não tem certo ou errado, mas assim, pra mim eu comia super bem, tava me alimentando super bem. Só que ela fez alguns ajustes que depois eu fui entender. Por exemplo, eu não era que uma pessoa que eu consumia muito laticínio, mas, por exemplo, uma das primeiras coisas que eu diminui muito é laticínio e trigo, sabe? Glúten, geralmente. Mas assim, foi para mim não foi, eu achei que eu ia, nossa, como assim? Não posso comer. E não é não posso comer, não existe não posso, é só você diminuir, tá? Mas as receitas, sabe? Eu fui gostando desse processo de aprender novas receitas, aprender substituições, grãos novos que eu nunca tinha ouvido falar. E esse aguçou a minha criatividade, né? Então, na cozinha. E no final das contas eu vi que aquilo estava realmente me trazendo benefícios. E chegou um ponto que ela me tocou, ela falou, olha, eu acho que você deveria fazer esse tratamento que é o Panchakarma. Ela já tinha me falado mais ou menos. E ela me indicou, se você possível, faça na Índia. E antes dela me falar isso, eu já estava decidida, porque eu sempre gosto de ir na fonte. Existe Panchakarma aqui no Brasil, sim. Mas o custo é praticamente o mesmo, tirando a passagem que realmente você tem que, né, comprar para ir para a Índia. Mas assim, o custo do tratamento em si é o mesmo preço que seria aqui no Brasil. E aí eu tinha a questão do trabalho, mas aí eu realmente, nesse momento, eu me coloquei em primeiro lugar e decidi que esse era o caminho que eu tinha que seguir, sabe? E foi muito na intuição. Eu estava num momento que várias coisas estavam. Eu estava me questionando também com relação ao meu trabalho. Né, a questão da minha perna de distonia tava difícil de eu, sabe, levar dia a dia. E aí eu falei, eu acho que eu tenho que tentar. Acho que eu tenho que tentar nessa vida, assim, o que é mais importante na vida de uma pessoa? É a saúde. Se você não tem saúde, você não faz nada, você não trabalha, você não vive. Sim. Então, assim, como isso estava em primeiro plano para mim, eu realmente dei importância a isso e falei, cara, eu vou dar meu jeito, vou falar com a minha chefe, vai dar tudo certo. E no final deu tudo certo. Então, As coisas fluíram, né? exatamente, exatamente. E assim, é claro que eu tive medo, super tive medo que a minha chefe não ia deixar, eu não tinha como tirar férias, eu tinha perguntado, mas não dava mais tempo para tirar férias. Eu falei, cara, nem que eu seja demitida, eu preciso ir. Assim, eu já tinha. Porque assim, a gente sempre pensa no pior cenário, né? Mas para mim, o pior cenário é a minha saúde. Então, assim, eu coloquei realmente em primeiro plano. E no final das contas, ela foi super empática e deu tudo certo. Eu vou só trazer um negocinho nessa Uhum. questão das escolhas. Isso do meu olhar do trabalho que eu faço, dessa questão de você tomar decisões. Como é importante a gente tomar as decisões pelo coração e realmente priorizar o que é importante para a gente, para nossa jornada, para nossa trajetória. Porque quando a gente toma as nossas decisões baseadas no medo, Sim. isso é um acúmulo de infelicidade. Eu não É, consigo pensar em outra coisa. sim. Porque você vai se anulando e aquilo vai se agravando e você não se realiza. Uhum. Né? Então, quando você foi na sua verdade, na sua busca, na sua jornada, o universo faz tac, 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 tac. Que eu imagino que você contando a história, isso vai vir. Como várias coisas realmente foram somando positivamente para, né, Sim, com certeza, com para isso se certeza. realizar. Mas é isso, assim, o medo, ele sempre tá ali. Mas nesse momento, realmente, eu fui completamente pela minha intuição, meu coração. E tem aquele negócio também,
quando você age pelo medo e você toma a decisão, por exemplo, poderia ter tomado a decisão, não dá pra ir. Não dá pra ir, porque aí você dá várias desculpas, entre aspas. Não dá pra ir porque é meu trabalho, não dá pra ir porque não é o momento, não sei o quê. Sei lá, na Índia, não sei o que vai acontecer. E aí, depois o tempo passa. Aí o tempo passa, aí você fala, e se eu tivesse ido? Não vai saber. Você nunca vai saber se você não for, não testar, né? Então, o pior dos cenários disso, eu ia voltar e nada ia ter dado certo. Beleza, eu ia conhecer a Índia. Quer dizer, eu vou contar pra vocês que eu não fui fazer turismo, né? Não fui fazer turismo, gente. Então, a partir desse momento que eu tomei a decisão, vi a parte burocrática, que você tem que ter visto para ir para a Índia, mas tudo tranquilo. É uma viagem longa, eu fui sozinha. Ela me indicou 2 lugares para ir. São tipo hospitais, porque lá realmente é uma medicina, só que olha também a coisa que o universo ele vai te guiando, né? Ela tinha feito várias vezes num hospital. Eu acho que era também no sul da Índia, em Kerala, mas uma região diferente. E aí eu falei com o médico, eu fiz uma online consultation que você pode fazer. E na hora que eu fui mandar o e-mail, falando, cara, tô interessada, como é que eu faço, né? Não me responderam. Aí, como indiano é meio baiano, eu falei, cara, eu vou dar uns dias, porque tem um delay, assim, pra eles responderem, né? Ok. Então, dei. Mas aí passou uma semana, aí escrevi de novo, ninguém me respondeu. Aí eu falei pra Laura, que estranho, né? Eu falei, pois é, ninguém tá me respondendo. Ela tem essa outra clínica que tem uma amiga minha que tá lá, ela é terapeuta também, que depois eu fui conhecer ela lá, a Claudine. Aí eu falei, tá, então vou escrever. Aí entrei o site completamente diferente, porque o site desse hospital, cara, parecia uma coisa da década de 80, 90, assim, muito técnico, muito... E esse outro, que é o Vai Diagrama, era mais, tipo, já tava nos 2025, 24, né, no caso, foi ano passado. Tava mais up to date, sabe, tudo fácil de você achar, e clicar, e link. Aí eu marquei uma consulta online com o médico, sei lá, na verdade você preenche tipo um... Anamnese, não? Não chega a ser uma anamnese, mas você fala, qual é o meu problema, blá, blá, blá. E aí eu acho que eles meio que te encaminham para o médico que é responsável pela área, né? Okay. E aí eu fiz a consulta online, uma consulta de 20 minutos. E aí depois disso, ele, não, vocês podem, quando é que você pode vir? Abril tá ok, a gente tem vaga, então tá bom. Aí, quanto tempo? Aí ele me indicou fazer o tratamento de 20 dias. Você pode fazer... O que acontece? Hoje em dia as pessoas não têm tempo ou pelo trabalho não podem. Então, eles oferecem um tratamento um pouco menor. Mas o indicado é você ficar de 20 a 30 dias fazendo o tratamento. Porque eu vou explicar que tem fases o tratamento, né? E aí eu decidi, né? Fechei tudo. E eu fui no início de abril para lá. Foi logo depois do Menino Mandela. Eu lembro que você ia ver a peça e você ia viajar. Eu fui dia 7, cheguei lá dia 7. 2 dias para chegar, enfim. E chegando lá, a Laura me indicou um hotel. Um hotel super bom, enfim. E eu só tinha aquele dia para ver o que era a Índia. O dia de turismo. O dia de turismo. E eu cheguei de manhã e eu tinha até a noite, porque no dia seguinte eu já estava indo lá pra clínica, que era como se fosse no interior de Minas, assim, sabe? Eu tinha que pegar um motorista, desculpa, eu ia pegar um avião, eu peguei um avião até a cidade de Coimbatore, e de Coimbatore eu vinha um motorista, que era contratado de lá. Não era tuk-tuk, não dava tuk-tuk, Vanessa. Era 1 hora até chegar, Ih, né, não. não dá. Mas aí esse dia que eu tive, aí eu pedi pra Laura, eu tava em Mumbai, que é uma cidade gigante. Sabe aquele filme Who Wants to Be a Billionaire? Como é que era? Ser um milionário, Eu quero né? ser um milionário, alguma coisa assim. Uma coisa assim. Enfim, mostra a cidade. A cidade, gente, é uma cidade muito caótica. Feia.
tem muita pobreza. Mas ela me indicou um bairro que, como se fosse o bairro de Bollywood. Eu fui pra lá, eu tinha lojas que eu queria ver. Eu falei, Laura, me dá loja de especiarias, porque eu queria comprar. Eu não ia ter tempo na volta de comprar, então eu quis logo comprar, Garantir. garantir. E aí eu lembro que eu fui num mercado maravilhoso, tipo Italy, que tem coisa Aham. da Itália, só com especiarias, não sei o que. Aí Nossa eu Senhora. fiz Eu ia me jogar a naqueles muambeira das negócios todo. especiarias. E aí, beleza, eu tive esse dia, né? Cheguei no hotel meio exausta, assim, e no dia seguinte eu parti, né, pro Village lá, né? E a viagem também foi interessante porque eu não sei se vocês já viram vídeos de indiano em estrada que vem um ônibus na contramão. Gente, lá é tipo uma estrada de mão dupla com acostamento, ou seja, o acostamento ele vira uma via, né? Os carros andam no acostamento, sabe? Motinho. Aí vem um cara na contramão, ele vem na contramão. O cara tá super tranquilo que tá dirigindo. E aí na hora ele desvia, sabe? Aí andei, desculpa, quando eu tava lá na cidade, eu andei de tuk-tuk. Também. Um caos, um caos. Mas eles se entendem nesse caos. É a coisa mais bizarra, assim. Muita buzina, barulho sonoro, pé, pé, pé. Não vi, eu vi uma senhora com uma vaca no meio de uma encruzilhada. Tranquila, tranquilona lá, com a vaca. Ninguém chega perto. Cara, se quiser atravessar, você se joga, aí, mas ninguém te mata. Então, Que bom. é, Que bom. mas Voltou. eu fiquei, sabe, você fica meio. É muita coisa acontecendo, muito barulho, muito tudo lá. O que eu acho legal é que dá aquela sensação de sim, podemos passar por desafios, caos, sem precisar querer pegar no pescoço do amigo, Sim. sem a violência. Não, lá não tem. Você não se preocupa de alguém querer puxar tua bolsa. Não existe isso. Tem a pobreza, mas você não vê pessoas miseráveis, pedintes. Você não vê essa coisa de estar tenso e a pessoa que é pobre, ela tá revoltada e não tem. Porque realmente eles têm uma espiritualidade que transcende, assim. Eles estão tão ok com o que tem, sabe? Não estão ali revoltados. Enfim, isso me chamou bastante atenção. E aí, chegando no dia seguinte, né, que eu depois dessa uma hora tensa na estrada, porque eu ficava tensa, eu falei, gente, caraca, como assim? Aí cheguei na clínica, eu acho que eu cheguei mais no final do dia, foi. Aí fui recebida, etc. E, e aí o médico só ia me ver no dia seguinte. E aí me deram meu quartinho, eu tinha um quarto só pra mim. Tinha banheiro, tinha tudo. Simples, mas tranquilo. E, e aí tive a primeira refeição. Opa, tô curiosa. Eu tirei foto de todas as refeições, gente. Mas assim, como eu já tava meio que. Não tô falando que era a mesma comida que a Laura me passou, não. Mas eu já tava familiarizada muita coisa. Então, imagino para uma pessoa que, tipo, do nada, Marinheiro de primeira vá para viagem. lá, é uma das grandes questões a alimentação, tá? Mas deixa eu só finalizar aqui esse dia. Aí eu cheguei, primeiro, um calor infernal. Acho que foi uma das coisas mais desafiadoras para mim lá, porque era um calor muito grande. Durante o dia devia fazer uns 40 graus. Mas lá a gente não tem ar-condicionado. No máximo a gente tem no teto um ventilador. E dentro do meu quarto devia fazer de noite, sem brincadeira, uns 36 graus. Aí essa primeira noite, depois de eu ter comido, tomei banho, a água saía meio morninha. Eu não tô falando que eu tava usando o aquecedor, que nem existe. A água sai morna já. E aí eu fui deitar. Quem disse que eu conseguia dormir? Não conseguia dormir. Eu levantava de uma em uma hora. De uma em uma hora. Aí cochilava. Dava um cochilo e... Enfim, dava um cochilo e não conseguia dormir. Aí no dia seguinte, levantei, aí veio o médico, aí ele analisa a sua língua, vê a sua pulsação, faz uma série de anamneses, perguntas. E ali é traçado o seu tratamento.
A língua eles olham todos os dias? Olham, tudo. E o pulso também. A língua e o pulso. E aí você tem um... Até trouxe aqui, não é nem esse aqui, mas você tem uma folhinha que você... Não é obrigado, tá, gente? Mas ali tem... quantas vezes você urinou? Se você foi no banheiro. Quantas vezes... Como é que é o estado do seu poop, seu cocô. Se você teve fome. Se você sonhou. Uma das coisas que realmente eu lembro, eu sonhei absurdamente. Olha, Assim, que legal. eu sonhei muito. E aí eu não sei se é porque eu lembrava, porque eu acordava sempre, então estava muito vívido para mim o meu sonho, ou se é a questão de, sei lá, estava mais presente ali. Tinha um toque de recolher de horário para dormir? Não, Você estava ali para dormir a hora que você não. quisesse. Tá. Só que para dormir, sim. Aí, para acordar, depois desse primeiro dia que eu tinha o fuso, né? O fuso de 11 horas e meia, se eu não me engano, à frente. Tem um schedule, a diferença do... Voltando à diferença da clínica, né? Por que eu dei graças a Deus de ir para lá? Porque o outro é tipo um hospital mesmo. A Laura falou, olha, hospital, você vai ficar dentro do quarto. Imagina que é um quarto de hospital, você tem um corredor. Eles não aconselham você ficar andando pelo corredor. Então, você vai ficar dentro do seu quarto. Ali, eu tava dentro de uma vila que tinha as alas dos quartos e tinha uma natureza em volta. Apesar da natureza ser muito seca, por exemplo, eu tava na Agreste porque era muito quente, eu tava no verão lá. Mas tinha essa conexão, tinha passarinho, tinha uma varandinha, então assim, bem ou mal, não tava num cubículo fechada. Então, e aí eles têm lá a vila de lá, tinham dois templos, um templo dentro, que a gente fazia as orações, os mantras no final do dia às 6 da tarde, e tinha um que era mais para fora, que era o de manhã às 6h15. Então, se tocava uma tim, 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 de manhã. E aí o médico falou, olha, eu indico você a participar, mas livre. Aí eu comecei a ir. Então eu acordava. E 6 horas da manhã tinha uma mulherzinha já no segundo dia, né? Porque eu cheguei e dormi. Que ela tocava pé. E ela vinha com as medicações, porque tem as medicações. Aí vinha com o cachaça, que é um decocto de ervas que você toma de manhã. Já com umas medicações, já. Mas 6 horas da manhã ela acordava. Se você quisesse voltar a dormir, você dormia. Mas você era acordada. Pé, 6 horas da manhã. E aí, depois, às 6h15, tinha as rezas, que eram 45 minutos. Ficavam entoando mantras. Lembra de algum? Cara, era sempre o mesmo. Eram 1000... Não sei quantas vezes o nome do Deus de Krishna... Krishna, não. Cara, acho que é Krishna, né? Mas milhares de nomes. Uma das qualidades. Não, tem todos os nomes de Krishna. deuses. Exatamente. Que a gente faz isso com a alma também. Os 300 nomes. E aí era isso, e depois a gente estava livre, porque o café da manhã era servido, todas as refeições tinham horário, café da manhã, e sempre no seu quarto sozinha. 8 horas da manhã, 12h30, e o jantar era entre 5h30 e 6, por aí. Pode ser. E aí tinha as medicações e tinha o meu tratamento, porque cada pessoa... Então vamos voltar, deixa eu só explicar para vocês. O tratamento se chama Panchakarma. Pancha são 5, karma são tratamentos. E esse tratamento tem duas vertentes. Ou você usa como prevenção, porque te traz rejuvenescimento, traz uma série de benefícios para sua saúde. Mas, geralmente, as pessoas chegam lá porque já estão doentes, né? Então, assim, são tratamentos, são 5 tipos de tratamentos. Não, os 5 não são usados para todos, tá? Para todas as pessoas. Depende do que está agravado, que aí é Vata, Kapha, Vata, Pitta, Kapha. No meu caso é Vata, que rege o movimento. Então, todo o sistema muscular, neural, tudo é regido por Vata. Então, o meu tratamento foi porque meu Vata está elevado. Então, era tudo para baixar o Vata. Então, as medicações e os tratamentos eram visando abaixar o Vata.
E aí, a primeira semana, por que tem essa duração de 3 semanas? Porque tem uma semana que tá te preparando o teu corpo para poder receber a segunda semana, que é a semana mais punk, que é a de realmente limpeza do teu organismo, né? Então, a primeira semana, por exemplo, eu ia fazer as terapias, geralmente era de manhã. O meu era um pounding, que era uma trouxinha seca com erva, e é tudo quente. E elas ficavam, as terapeutas, eu ia para uma sala, uma mesa, elas ficavam batendo com essas trouxinhas na minha perna. E depois entrou a trouxa, porque isso tudo é seco. Aí depois entra a trouxa com óleo. Aí eu fiz náusea. Acho que eu fiz náusea antes, que é a oleação das narinas. E, e Entra? O óleo entra? é pingado. Eu até trouxe pra cá, porque tem a náusea normal, que você pinga geralmente 2 gotas de óleo medicado, óleo de gergelim normalmente. Só que lá você pinga mais. Lá é porque essa conexão da narina com o cérebro é direta, sabe? Então Uhum. também faz parte para limpar os canais. Junto com a alimentação. A alimentação, a não ser que tivesse alguma questão, é a mesma para todo mundo, tá? É uma alimentação muito mais líquida, tudo é meio molhadinho, enfim, sopinha, caldo, E tudo quentinho. tudo quentinho. Então, gente, ó, isso, ainda bem que você tocou nesse assunto. Então, imagina que você está num ambiente que é quente, extremamente quente. Você bebe uma água que é morna para quente, porque eles não te dão água gelada em nenhum momento. E aí a comida é quente. E os tratamentos são quentes. Ih, viva o calor! Então, essa parte é desafiadora. Pra gente que tá acostumada, tá quente, a gente mora aqui no Rio, 40 graus, mas a gente chega no ar-condicionado, você toma um banho gelado, você vai na cachoeira, não tem nada para baixar esse fogo lá. O fogo não abaixa, o fogo fica. Fogo Mas isso eterno. tem um porquê, porque aí você expurga pela pele todas as toxinas que estão acumuladas. Então tem um porquê também. Até por isso os tratamentos existem clínicas que são no norte, mas se dá preferência fazer em Kerala, que é o sul da Índia, por isso, pela umidade, pelo calor, que facilita essa sudorese e aí a eliminação das toxinas que a gente ama. Aí você falou ama, né? Que no sul da Índia é onde está o ashram É, da ama. é. Mas aí, então, tem essa primeira fase preparando o teu corpo para receber a segunda fase, que é a fase punk. Então, desses tratamentos de limpeza, você tem, dependendo do que está gravado, por exemplo, se for CAFA, vai te fazer. É um tratamento que geralmente você expurga vomitando, tá? Tem um que é o outro. Tem o vômito, tem um que você vai tomar, de repente, ghee medicado com óleo e aquilo vai fazer o teu intestino querer expelir, ou seja, você vai ter diarreia. E no meu caso é o Vasti, que é Simples. a limpeza do colo através de óleo e água com ervas medicadas que são introduzidas dentro do teu intestino. Então É, faz uma lavagem. seria um enema? É um enema, exatamente. Vasti é um enema. E eu fiz durante 4 dias. 4 dias. E aí, nesses 4 dias, quando você faz, você não é encorajada a ficar andando. Você fica mais meio que deitada na tua cama, sentada. Não é para se movimentar muito, porque você fica bem fraca. Você fica bem fraca. E uma outra coisa também, nesse período, a gente tem uma vez por semana, porque como eu falei para vocês, a gente faz todas as refeições dentro do quarto. Sim. Então, para que é esse tratamento também? Por isso que eu falo, não é um spa, você não está indo para um spa. É um tratamento de muita imersão em você, sabe? Você tem que entender que você está indo para lá para se curar. E entender várias questões, porque não é só uma questão física, é uma questão
global do seu corpo, física, emocional. Tanto que na Ayurveda, a digestão, o Agni, o fogo digestivo, é a sua capacidade de digerir todos os sentidos. O que você escuta, o que você fala, as tuas emoções. Se a gente não consegue digerir isso diariamente, a gente vai criando toxinas, que é a ama. E aquilo vai acumulando e gera doença. Então, na Ayurveda, a doença é um acúmulo de toxinas que você não digere, né? Dos sentidos, não é só a comida. Então, essa coisa de você ficar fazendo as refeições, tá? Não é que você não encontra, você encontra com os outros pacientes. Tinha muito paciente europeu, tinha americano também. E você tem outras atividades durante o dia. Você tem satsangs, geralmente com os médicos, que é interessante. Você traz Que legal questões, isso. 5 horas da tarde. Aí, uma vez por semana, você tinha aula. Eles escolheram uma receita e aí eles ensinavam. Visita no jardim, que tem lá as ervas, sabe? Então, esse espaço, realmente, eu dei muita sorte, obrigada, de não ter ido para o hospital e ter parado lá, entendeu? Porque a gente tinha toda essa interação e a interação com os costumes hindus, né? Todos os festivais, pujas, que eles chamam. Isso é muito legal, sabe? Essa conexão com a comunidade local e com a religião, a espiritualidade deles, e enfim. E aí, uma vez também por semana, eles promoviam uns almoços de todo mundo. Confraternização. A gente comia onde geralmente tinha uma sala com os satsangs, que eram onde a gente tinha as conversas, e eles montavam umas mesas e a gente comia e interagia. Só que na semana do Vashti não teve, era toda quarta-feira, não fui. E ali era interessante porque os médicos encorajavam no final de você cantar, ou falar um poema, o que você quisesse ali se expressar, né? Aí tinha um médico que ele sempre cantava no microfone, assim, muito engraçado, músicas. E aí, primeira vez que isso aconteceu, juro pra você que eu fiquei com vontade de cantar. Aí eu falei, não, mas aí me deu Gente, tem que Aí eu falei, não tô cantar. preparada. Aí eu falei, vou me preparar, mas eu não sabia que na segunda semana eu não ia poder, né? Ai, meu Aí só me restava a terceira Deus. semana, que a terceira semana, depois que você passa por esse período aí meio punk, você é a semana que você vai nutrir o seu corpo. Então, aí começam os tratamentos de nutrição, muita bianga, que é a oleação no corpo, com óleo medicado, Shirodara, que é o óleo, você fica deitado e fica caindo o óleo na tua testa. E outros tratamentos que eram específicos para mim, assim. E quando eu fiz o Shirodara, eu lembrei de você, porque agora, né, depois que você passou pelo Vipassana, meu médico chegou e pediu para eu ficar 3 dias sem, não é sem falar, mas assim, reduzir, não ficar falando, assim. Então eu lembro que eu escrevi um bilhetinho, as pessoas iam falar comigo, eu mostrava o bilhetinho que eu não podia falar. E foi interessante, assim, porque te traz ainda mais para dentro. E você sentiu que economizou energia? Impressionante, né? Engraçado que eu falei sobre isso Ali eu hoje. já estava no mode on econômico total, porque imagina, atividade física, uma das coisas que eu tava assim, eu falei que, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu subo as paredes, não posso andar, tipo assim. E aí meu médico falou, não, você pode fazer, se quiser se alongar. Aí eu tinha até trazido, mas eles também não encorajam muita gente a ficar escutando música. Mas eu escutava, eu também trouxe livro, dançava dentro do quarto. E, Adoro. Muito bom. Essa é das minhas. e aí, enfim, ai, meu Deus, eu perdi que você tinha falado alguma coisa aqui, porque eu fiz esse link. Por que eu fiz esse link? Do, do dançar no Não, a quarto? gente estava falando de não falar. Ah, economiza energia. Economiza energia. Então, assim, eu já estava no molde econômico de energia para o que eu tô acostumada a gastar, né? Então, mas sim, sim. E outra coisa que ele me passou interessante, toda vez, isso já estava na terceira semana, dar 3 voltas em volta do templo de manhã, depois da reza e de noite. E aí eu ficava. Mas era um passinho assim, um na frente do outro, assim. De encostar a ponta É, calcanhar? Gente, já mexe com equilíbrio, mexe com muita é, coisa isso, essa é. caminhada. Uau. Mas você sabia que pra mim, pra minha perna, funcionou super bem? Olha que legal.
Funcionou muito bem. E aí ele falava também para de manhã, porque de manhã as meninas, que são as terapeutas e as responsáveis pelas alas, né? Porque são alas que têm 4 quartos, elas colhem flores. E aí elas colocam, tipo, num bolzinho, assim, com água. Aí ele falou, você pode também pegar flores e botar ali na tua ala. Eu falei, tá. Aí eu saía no jardim e ficava pegando as flores ali para botar. Ele me deu tarefas, assim, Muito bom. para trabalhar um Ocupa essa pouco. cabeça. Acho que é para trabalhar o foco também, sabe? Uhum. E algumas vezes eu me emocionei fazendo os tratamentos, me deu vontade de chorar, eu fiquei. Não sei, veio imagens de coisas, sabe? Você fica muito sensível, sensibilizada. Às vezes, quando o médico vinha conversar comigo, que era diário, todos os dias eles vinha o meu médico principal e às vezes vinha um médico que estava junto. E eu me emocionava às vezes, enfim. Então, Eles tinham empatia ou você estava lá emocionada, eles falavam, traziam alguma coisa ou era você com você? não, assim, meu médico, você consegue ver a diferença de cada médico, né? Não era a pessoa mais, não nem empática, mas assim, ele era muito na dele. Mas ele, toda vez que ele falava, cara, allow yourself to cry, tipo assim, esse é o momento. Se Tipo, permita chorar. é. E, e realmente, eu hoje estudando a Ayurveda, uma das coisas que é nada, não prenda nada, sabe? Tudo que você tiver que expelir, porque a lágrima é uma forma de você expelir alguma coisa que está presa. Então, toda vez que você contém a lágrima, você está colocando aquilo para dentro. Misericórdia. É. Uhum. Mas eu não tenho problema com isso. É muito difícil eu me controlar pra. Claro que eu, às vezes, não vou ficar chorando na frente de todo mundo, mas assim, eu tenho muita facilidade pra chorar, sabe? É difícil eu conter, assim, o choro, se eu quiser chorar. Uhum. E uma outra coisa interessante. Então, aí na terceira semana que foi do grupo, né, da Sim. gente comer, eu tava meio que. Não é que ensaiando, mas eu falei, acho que eu vou querer cantar, então eu fiquei cantando no quarto, não sei o quê. Aí no final me falei, cara, não, acho que eu vou dançar. Aí eu vou dançar, que música? Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou dançar Your Song, do Elton John, que eu adoro. Ah, essa música é. E aí eu perguntei quando eu cheguei lá, eu falei, cara, tem como você tocar essa música? Eu botei, só que a música do Spotify não estava entrando, então eu tive que pegar do YouTube. Tava uma Samba qualidade doida. horrível. Não, Ah. tava qualidade, mas enfim, vai o que é. E eu não ensaiei, não é que eu fiquei ensaiando uma coreografia no meu quarto. Eu falei, vai vir o que vai vir. E Vanessa, esse dia foi muito especial porque eu não dançava há milênios, tipo 25 anos. E aí, quando eu comecei a escutar a música, fiz uma introdução em inglês, explicando, enfim, que eu não dançava há séculos, mas que eu tava sentindo de dançar. E aí eu dancei. E saiu assim, a minha perna me atrapalhou em nada, em nada. Foi uma coisa muito, sei, aqui de dentro, mas de dentro no nas profundezas do meu ser, assim. E o meu movimento foi vindo, eu não estava pensando, estava só executando, como se uma coisa estivesse Te passando por mim. atravessando. E assim, para quem está chegando hoje no podcast, fala um pouquinho o que que acontece com a perna, porque de repente a pessoa não sabe o que que é. Fala, se for minha Ah, é perna. verdade, gente. Eu tenho uma distonia, que é um movimento involuntário, uma contração involuntária comandada pelo sistema nervoso central, que no meu caso se manifesta na minha perna direita. Ela é rara, essa distonia se chama distonia do corredor, porque começou quando eu estava correndo. Então, ela começou só correndo, hoje em dia não, tem 2 anos e meio, ela se manifesta no meu caminhar. Então, para mim é difícil eu andar, eu não ando normal, eu ando meio que mancando, porque toda hora a minha posterior está contraindo. E aí, na Então, hora da dança. na hora da dança, fluiu
Não existia Maravilhosamente. Não distonia. existia distonia. E aí eu terminei esbaforida, claro. Parecia que tava saindo um fogo na minha garganta, assim. Mas enfim, aí todo mundo adorou, aplaudiu. Os indianos, assim. Teve outro dia, o médico do outro dia, ele chegou pra mim, não era o meu médico, né? Ele falou, cara, muito bonita aquela dança que você fez. Aí o outro falou assim pra mim, é tipo uma dança artística. Bonitinha, Não, porque é performática. completamente diferente. Eu vi várias danças, dança com crianças, as danças deles são completamente diferentes, né? Porque eu fiz pirueta, fiz, né? Tipo, tem um vídeo, se vocês quiserem ver no meu Instagram, tem um vídeo da dança lá. Mas pra mim foi muito profundo. E depois disso, me levou a querer voltar a dançar. E hoje em dia eu voltei a dançar. Acho que graças a essa reconexão com a dança, né? Não, pra gente que acompanha a Roberta, é muito emocionante. Realmente eu digo pra vocês, vão lá, dar uma olhadinha no Instagram dela pra ver esse momento é muito forte, ainda mais quando a gente sabe da condição e tudo que, enfim, da trajetória dela. Aham. É, E aí, depois da terceira semana, né, que eu já estava finalizando o tratamento, o médico falou: E aí, você tá vendo alguma diferença na sua perna? Eu falei: Olha, eu não tô vendo diferença na contração da minha perna, porém eu já estava mudando internamente. E acho que é a grande sacada, no final das contas, para mim, de tudo isso que aconteceu e vem acontecendo na minha vida, de todas as mudanças, né? É essa mudança interior, né? Desse caminho do autoconhecimento e. É. Ai, gente, eu juro pra vocês, se eu pudesse indicar, e cada um vai vivenciar da sua forma, porque é assim, tá? É a melhor coisa que você pode fazer por você, sabe? Porque eu ainda continuo com o meu desafio, ele tá aqui. Depois disso, eu voltei pra casa. Não é que você volta, aí volta pro seu. Não, você volta mudada. Meu marido, tipo assim, você mudou. Não mudei. Como eu não vou mudar? Claro que eu vou mudar. E você volta, quando você volta, você tá muito frágil. Assim, eu lembro quando eu voltei pra civilização. Mas é literalmente isso, né? Gente, eu tive uns choques muito de barulho, da velocidade das coisas, sabe? E aí eu tive um tempo pra me reintroduzir no mundo normal, sabe? E foi assim também, porque eles pedem 20 dias para você não fazer nada vigoroso de exercício, né? Então eu voltei dando uma nadadinha bem de leve, fazendo uns alongamentos, aula de yoga. E aí que eu comecei a procurar também aonde eu ia fazer dança. E a parte da alimentação também, né? Eu voltei com a Laura, ela falou, cara, essa parte é muito importante, porque agora que você tem que nutrir. Imagina que o tratamento é para limpar você, tá? Todos os seus canais. E o que você vai colocar para dentro nesse momento é muito importante, sabe? Então não adianta a pessoa, beleza, é por isso que eu tô falando, não é um spa. Fui no spa, fiz uma limpeza aqui maravilhosa. Agora eu vou voltar a comer o meu hambúrguer, minha comida processada e vai tudo ficar tranquilo. Aí eu posso fazer o ano que vem, vou limpar de novo. Não é assim, gente. Não é assim. Não Não é funciona esse o assim, né? propósito, Não é né? esse o propósito, entendeu? Se for esse o propósito, nem vá. Você vai gastar dinheiro, vai para um outro país, língua diferente. Não, não vai. Vai para a Europa, vai tomar seu vinho. Não que isso seja maravilhoso, que é, mas o propósito é de uma mudança e é dessa limpeza. E depois, quando você volta, então é importante você estar nutrindo direito. E aí eu continuei com ela, a gente fez umas pequenas adaptações, etc. E aí eu fui voltando aos poucos com as minhas atividades físicas, minha vida, trabalho, Treinos, agora a treino. dança. E, e aí, só que a mudança já tinha sido estabelecida, então, por exemplo, vou ter que falar um pouco, depois eu acho que eu vou ter que fazer um outro podcast falando um pouco sobre a Ayurveda, tá? Mas é só, o que acontece? Uma das partes mais importantes é justamente o teu estilo de vida. Então, quando a gente volta, a gente tem que ajustar um pouco o nosso estilo de vida. Tudo bem que o meu já não era tão. Por isso que eu falo, quando uma pessoa vai completamente. Não é despreparada, mas está muito fora.
é mais desafiador. Claro que é mais desafiador, mas não é impossível, tá? Não é impossível, você consegue. Então, a Dinacharya, que é a tua rotina diária, eles até te preparam nessa terceira semana vou chamar de rituais aqui que você tem, tá? Desde que você acorda até o horário que você vai dormir. Então, assim, tem que fazer algumas adaptações. Por exemplo, eu meditava, mas eu não tinha um compromisso de meditar todo dia. Eu passei a meditar todo dia. E ali começou uma outra mudança que me ajuda diariamente a lidar com o meu desafio, não só o meu desafio da perna, mas os desafios da vida de todo mundo aqui, né? Que a gente tem desafio. Então, hábitos que você vai incorporando e que não é, fiz meditação, fiz 1 hora de meditação, tá? E aí amanhã não dá tempo, gente, não vou fazer. Faz 5 minutos todos os dias, tá? 5 minutos. Preste atenção nessa respiração. Vanessa tá aqui porque ela é professora, tá, gente? Então, se quiserem também, pode ter aula com ela. Mas é isso, é a constância que faz a diferença, que faz a mudança. Isso vale para tudo, para sua alimentação, para tudo. Constância, comprometimento. Então, é isso. Então, coisas importantes. Alimentação, você meditar, você ter um tempo para dedicar ao seu corpo, fazer um exercício físico, o qual que você escolha para você. Fazer momentos de pausas importantes também durante o dia, para a gente acalmar. E a hora de dormir, que é nidra, né? Que é o repouso, é importante a gente repousar, tá? E hoje, eu acho tão interessante que hoje a medicina ocidental está trazendo todo esse conhecimento de 5.000 anos atrás para a ciência, né? Porque a ciência, ela testa no laboratório. 5.000 anos atrás não tinha laboratório, então ninguém testava, você testava em você. O ser humano era o teste deles, sem laboratório. E tá aí. Então, assim, o linguajar, que eu acho maravilhoso, tá? Que a gente está recebendo toda essa informação agora. Mas as pessoas estão entendendo que o sono é importante, a alimentação é importante, se exercitar é importante. As relações que a gente tem, como é que a gente lida com as pessoas, sabe? Então, Mexe em tudo, impressionante. todos esses ensinamentos são importantes para a gente ter uma boa qualidade de vida. E é essa rotina que vai te trazer uma longevidade, né? Você ter uma velhice, sabe? Tá bem, sabe? Envelhecer bem, Digna. digna. Então, eu acho fantástico, assim. E não sei se você quer fazer alguma pergunta com relação... Você tinha uma rotina lá. Alguma coisa da sua rotina você trouxe para a tua vida no dia a dia, além da meditação? Porque assim, eu lembro quando a gente fez reiki, e aí eu falei, dei a sugestão da meditação, e você, Vanessa, impossível. Eu lembro disso como se fosse ontem. Impossível. Não tem como. Eu tenho uma vida muito corrida, e papapá, papapá. Aí, assim, eu te ouvindo aqui, meu olhinho faz. Pois Sabe? é, mas E isso é importante você até lembrar para as pessoas, porque é isso, a gente sempre fala, não, é impossível. Aí o que eu faço hoje? Eu acordo mais cedo. Eu acordo mais cedo. Aí são as prioridades. Eu acordo mais cedo. Tem dias que tá mais corrido, não dá para fazer meia hora, 15 minutos, 10 minutos, eu adapto. Mas para mim, para eu começar o bem um dia, eu preciso meditar, preciso fazer um pranayama, nem que seja rápido, que a que respiração. é exercício de respiração. Isso também. Isso foi uma outra coisa, porque eu comecei com a meditação. E aí, quando eu comecei a fazer o curso de Ayurveda, a terapeuta, ela tocou muito nessa tecla. Ela me deu várias coisinhas, mas ela me deu alguns exercícios de pranayama. E aí, o pranayama, eu não dava muita importância. Quando eu tinha que cortar alguma coisa, eu cortava o pranayama. Mas hoje em dia eu vejo que o pranayama, principalmente para o meu distúrbio, que é de vata, que a gente tá. Na verdade, todo mundo tem vata elevado. Rapidamente explica o que é vata. Vata é esse movimento, né? Então, assim, os doshas Doxas. são as qualidades que nós temos dos 5 elementos dentro da gente. Todos nós temos os 5 elementos em
proporções diferentes, que é Vata, Kapha, Vata, Pitta, Kapha. Vata rege movimento, o ar, éter, espaço. Pitta está concentrado mais aqui, é o fogo digestivo, tudo que é explosivo, quente, qualidades, isso, de fazer acontecer, sabe, de impulsionar. E Kapha é mais para terra, é elemento terra e água. Então, ele é mais pesado, ele é mais úmido. São pessoas mais calmas, que não gostam muito de se movimentar, sabe? Mais preguiçosas, vamos dizer assim, entendeu? A gente tem todos esses três. Só que quando a gente nasce, que é o nosso Prakruti, nossa constituição, a gente tem predominâncias, né? No meu caso, eu descobri que eu sou Pitta e Vata e depois Kapha. Então, o meu Pitta, que é essa coisa da gente fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá sempre viajando. Atleta de alta performance. Mas o que eu digo é que hoje em dia todo mundo tem Vata gravado, porque a gente está num mundo tão rápido. É muito difícil hoje uma pessoa se concentrar fazendo uma coisa. Por isso que a gente tem... Hoje as crianças já nascem com déficit de atenção, não sei o quê. Gente, é muito estímulo, entendeu? Então, o Vata tá sempre Um ali. desequilíbrio, vamos dizer, né? Exatamente. Uma coisa que eu queria te pedir, acho que tem muito a ver com o público do nosso podcast. Nesse assunto mesmo. Qual é essa transição do é impossível, não vou conseguir fazer, para começar a fazer e estou fazendo e agora não posso ficar sem isso? Que jornada é essa, em poucas palavras? Porque é essa transformação, né, que a gente busca. Então, assim, eu já tive vários alunos, é impossível, não vou conseguir, tá. E aí, falam, caramba, como que era essa cabeça do é impossível? E hoje, gente, não saio sem fazer meus tereco-teco todo. Eu acho que isso é constante, tá? Até hoje, tá? Às vezes eu falei, cara, não vou dar tempo pra fazer não sei o quê. Eu fico meio tensa quando eu falei, cara, desculpa, vou falar um palavrão. Eu falei, foda-se o tempo. O tempo vai parar, o tempo é relativo. Eu juro que eu faço isso. São 5 minutos, mas não vou ficar pensando. Não adianta eu estar lá e pensando que eu tenho que terminar, porque eu tenho que fazer. Tem que estar inteiro. Não é que. Até o pensamento pode vir. Eu falei, cara, aí você tem que comandar, gente. A gente comanda a nossa mente, não é a nossa mente que comanda a gente. Isso é uma coisa muito importante. É claro que isso vem com a ajuda de meditação, de pranayama. Parte do processo. Parte do processo. Mas são prioridades. Então, assim, se dá aquela prioridade, e é isso que eu tô falando, é ir aos poucos. Aos poucos. Você não vai sentar lá 1 hora, não vai. Primeiro que a sua postura vai começar a ficar assim, sabe? Tudo tá conectado. A gente tem que estar ali, tipo, como se fosse um alicerce, sabe? E aí é com o tempo que você sente. Eu não tenho uma palavra. É difícil colocar uma palavra, tá? Porque é muito na base do sentir. É muito aqui dentro de você. Você vai sentindo os benefícios. Você vai sentindo a mudança. O que te traz no teu dia a dia, sabe? O que te ajuda a lidar com várias situações? Você começa a criar um grau de consciência muito grande. Que não é que você, vamos supor, você é uma pessoa explosiva, aí vai começar a meditar e vai parar de ser explosivo. Não é um processo. Mas você começa já quando você vai reagir, quando você vai falar uma coisa que era tão natural para você que você nem percebia, parece que tem uma luzinha vermelha assim. Olha você falando isso aí. É necessário? Tipo assim, ou às vezes você fala, né? Aí logo depois você fala, cara, precisava, né? De repente era melhor ter ficado calado. Depois eu respondi, não preciso responder. E eu tô falando porque eu era uma pessoa assim, tá? Meu marido, acho que ele não vai assistir, mas se ele assistir... Ele fala, por que você não tá respondendo? Eu falei, amor, eu prefiro não responder nesse momento. Vou te responder daqui a pouco. E é isso, cara, porque... Reflete, você precisa, né? o teu cérebro precisa, sabe? Você precisa processar as coisas, sabe? A gente é muito reativo. Impulsivo. Muito reativo. E aí, então, o que você sente?
por que antes era impossível e o que tornou viável a prática? A minha intenção, minha vontade de, de querer. E qual foi o ganho que você teve? Cita alguns. Cara, pra mim é essa consciência que me trouxe uma certa. Não é. Eu uso a palavra conformidade, mas não é conformidade, ai, não vou fazer nada. Não, não é isso. Mas a lidar principalmente com a distonia, porque ela ainda está muito presente. É eu ter resiliência e não entrar justamente pro lado. A energia muda, né? Porque ela movimenta a energia. Então, assim, a gente é feito de energia. Então, me dá uma leveza, sabe? Antigamente, eu meio que trazia. Era uma energia pesada, porque, pô, tem uma distonia, caraca. Eu acordo e manco. Ando. Uma contração diária, assim. Ininterrupta. Ininterrupta. Imagina isso todo dia, né? Cara, tem uma hora que. Não é que não tenha momentos, cada vez está diminuindo mais, mas tem momentos que aí eu faço sozinha, tá? Não vou explodir na frente de ninguém. Mas caraca, porra, caraca, por quê? Mas tipo, é só uma forma de eu, sabe quando você quer só? Botar pra fora. Não é que eu tô ali, por quê? Pô, porque não é vítima, né? Meu Deus, não é não é vítima. isso. Então, isso mudou, assim, pra mim. E eu acho que é o mais importante pra eu conseguir lidar com esse mega, super desafio que eu tenho. Mas que literalmente mudou completamente a sua vida. Mudou completamente. E só pra fechar, que pode parecer estranho, né, pra vocês escutarem, se não tivesse acontecido isso, eu não teria tido toda essa mudança e essas oportunidades que vieram, né, pela distonia. Então, não é que eu vou. De uma certa forma, eu acho que eu vou falar. Eu tenho que agradecer que eu tive, que eu tenho a distonia, mas isso não quer dizer que eu quero ficar com ela, até porque ela não me pertence. Uma das coisas que eu também aprendi é não falar a minha distonia, eu não falo minha distonia, ela não é minha, ela não é nada, minha filha, você vai embora. Mas ela foi necessária para esse processo acontecer, entendeu? De caminho ao seu coração, né? Exatamente. É isso, gente. Não é. As coisas não. Pode. Não vou falar que é sempre difícil, não tem que ser sempre difícil, não mas quando você é escolhido para ter esses desafios na sua vida, comece a pensar por quê, assim. O que isso pode me trazer, né? De benefício, porque são milhares de benefícios. A gente tende sempre a justamente se vitimizar porque eu tenho trocentas mil pessoas mais nesse mundo existem, por que elas não têm isso? Por que eu tenho? Por quê? Você vai descobrir. E se não descobrir nessa vida, tudo bem, mas pelo menos você já começa a mudar o teu caminho, começa a entender como é que você pode usar isso, sabe? Entender, processar, o que você pode aprender com isso, evoluir. A gente tá aqui para evoluir, a gente não tá para, sabe, ficar estagnado. Eu brinco, eu digo, a gente não veio aqui só para comer feijão com arroz. Ó, eu adoro. Bom, vocês sabem, eu cozinho, adoro esses prazeres mundanos, adoro viajar. Idem. Isso tudo aí não tá. Eu falei lá ir pra Itália, amo Itália, comer bem, sabe, massa, nada disso, não é isso que eu não sou uma monja. Mas a gente tem que. Não é só isso. Não é, sabe? Vamos procurar aqui fazer o melhor, fazer o bem pro outro, evoluir. Para isso que a gente está aqui. E para isso que a gente está literalmente neste podcast. Sim, para que você escute seu coração, porque às vezes a gente se priva das coisas que a gente ama por medo, que foi o papinho lá do início. Uhum. Então, às vezes o desafio vem numa dimensão maior para que isso dê um tapa e fala, que medo que, gente? Não, eu não gosto muito do tenho que, mas eu vou experimentar esse caminho. E aí você vai ver que quando você vai no caminho do coração, as coisas vão fluindo e você vai se abrindo.
eu tenho aquela visão assim das pétalas se Aham. abrindo, né? E você vai literalmente desabrochando para uma realidade que às vezes o medo te impede de viver. É isso aí, gente. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente para mais um episódio de No Flow Flow do do Prana! Prana!